Boa tarde, pessoal, povo de Deus, povo abençoado. Novamente eu tô aqui de joelhos, tá? A maioria das minhas lives, dos meus vídeos, provavelmente você vai me ver de joelho, porque é uma maneira simbolicamente de se humilhar na presença de Deus, sabe, irmãos? Deus é rei, Deus é poderoso e nós somos pecadores, carentes da glória dele. Então, precisamos sim nos humilhar na presença dele. E eu orei a Deus pedindo qual tema que ele queria que eu trouxesse para vocês, sabe? Tema na palavra de Deus, a Bíblia. E o tema dessa mensagem é vencendo a depressão. Nós sabemos que pós-pandemia, quantas vidas se foram, o aumento do suicídio aumentou. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo, as pessoas estão abaladas emocionalmente. Nós sabemos que tem a parte química da situação, né? No caso da doença, da patologia. Sabemos, nunca vamos negligenciar a medicina, tá, irmãos? Mas também vamos pregar sobre a fé em Jesus Cristo, sobre a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós cremos que pode acontecer, sabe? Não vamos negligenciar a medicina. Mas que coisa linda quando você tem fé para ser curado. De repente você está fazendo já terapia, está passando com o psiquiatra, com o psicólogo, e de repente talvez você não está tendo o resultado que você esperava. Então, irmãos, por que não? Por que não usar a fé em Deus junto, ali? Ninguém está falando para abandonar o tratamento, não. Mas vamos usar a fé em Cristo. Vamos analisar dentro da palavra de Deus, irmãos, o que ocorre no mundo espiritual. E isso a medicina não pode explicar. A medicina não pode explicar. E é por isso que eu estou aqui, para trazer uma mensagem para você que é possível vencer a depressão, crendo, ouvindo a voz de Deus, discernindo o que está à sua volta no mundo espiritual, porque somos regidos por um mundo espiritual, assim como Deus e seus anjos existem, Satanás e seus demônios também, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é é no maligno, porque o mundo é do Senhor, mas o mundo jaz no maligno. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Satanás e seus demônios estão atuando no mundo, usando sim pessoas que dão legalidades, pessoas que dão brechas para fazer o terror, irmãos, para matar inocente, sabe? Para incitar as pessoas a tirar a própria vida. Vamos usar um eufemismo aqui agora. E nós sabemos que com tudo que aconteceu no mundo, quantas vidas se foram, as pessoas ficou muito abaladas emocionalmente. E é muito fácil para o inimigo trabalhar dessa forma. Então eu quero mostrar para você, à luz da palavra de Deus, que somos regidos por um mundo espiritual, irmãos. Não podemos negligenciar o mundo espiritual. Eu respeito quem pensa diferente. Tranquilo. Mas eu vou pregar aquilo que eu acredito na palavra, aquilo que eu vivo também, porque é o mais importante para qualquer pregador, para qualquer atalaia que anuncia as boas novas, é crer primeiro para ele aquilo que ele tá anunciando. E eu creio num Jesus, no Yeshua. Eu creio que esse Deus, ele pode te tirar dessa depressão, se assim você querer. Se assim você desejar, porque Deus respeita a sua vontade, embora ele almeja muito te abençoar. Você precisa querer sair dessa situação. Certa feita, eu não vou me lembrar agora do psiquiatra, do doutor que falou essa frase, mas eu achei forte, eu guardei ao meu coração. Ele falou diante de toda a experiência que ele tinha na sua prática clínica, que quando o ser humano
não quer sair de uma determinada situação, pelo menos desejar sair, pelo menos desejar, não existe fármaco nenhum no mundo que possa te tirar de uma depressão, se você assim não querer sair dela. Pelo menos querer. E aí sim, a partir disso, buscar as ajudas necessárias. E eu guardei isso, porque é verdade. Não existe fármaco no mundo que vai fazer você fazer algo. Tem que partir de você. Então eu vou falar nessa tarde, eu tô gravando agora à tarde, tô de joelhos aqui na minha sala. Vou gravar para você a palavra do Senhor, na qual está em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Eu vou ler para você, porque a Bíblia ela tem muitas riquezas de detalhe, tá? Elias, homem de Deus, homem que fez fogo do céu descer no nome do Senhor, que produziu milagres extraordinários no nome do Senhor, em obediência a Deus, que eliminou 450 profetas de Baal, ou seja, adoradores de Satanás, adoradores de deuses pagãos, de deuses que, infelizmente, uma das características de Baal, o deus daquela época, era sacrificar crianças no altar, passar criança pelo fogo, irmãos. Era coisa horrível. Era coisa horrível você ter que entregar seu filho para ser morto, para adorar um deus pagão, para mostrar fé. Isso é só uma das atrocidades que acontecia. E Elias eliminou esses 450 profetas de Baal, mostrando o poder de Deus quando Deus desceu com fogo e glória e consumiu o holocausto. Mas isso aqui é uma outra passagem, está no capítulo 18, se você quiser ler com mais calma. Aqui eu quero ser mais objetiva, mas também estou mostrando para você da onde eu estou tirando a referência, tá? E o que acontece, irmãos? Elias, ele sofreu uma opressão terrível no mundo espiritual, porque ele honrou o nome de Cristo. Ele honrou o nome de Cristo, ele estava anunciando as boas novas, ele fazia aquilo que Deus mandava. E as pessoas viam ele como realmente um profeta de Deus, aquele que quando abria a boca, realmente se ele falasse que não ia chover, não ia chover, pela palavra dele, porque Deus mandou ele profetizar. E esse homem, tão usado da parte de Deus, irmãos, sofreu uma espécie de depressão, sim. Por que não? Ele teve que caminhar 40 dias e 40 noites até chegar dentro e ficar dentro de uma caverna. Então ele começou com uma opressão de Satanás e seus demônios, tá? Que foi ataque espiritual, sim, eu vou te provar isso na Bíblia, contra a vida dele. Mas que com o passar dos dias desenvolveu uma depressão. Porque a pessoa 2 semanas se sentindo oprimida, isso pela medicina, se 2 semanas a pessoa ela já está se sentindo oprimida, sem desejo de comer, com sentimento de morte, já é considerado um princípio de depressão. E ele caminhou ainda 40 dias e 40 noites até chegar e entrar dentro de uma caverna. E após ele ter sido usado por Deus extraordinariamente lá no monte, o fogo de Deus desceu, e aí a partir disso ele eliminou 450 profetas de Baal, juntamente com o povo de Israel. Operou maravilhas no meio do povo, o povo voltou a crer que só o Senhor é Deus. O povo voltou a crer que só o Senhor é Deus. Sabe o que isso significa? Significa que o inferno nessa situação ele perdeu. E Satanás e seus demônios estavam furiosos contra a vida de Elias. E sabe quem que Satanás usou para lançar feitiços contra a vida dele? Para lançar... Por que eu digo isso, irmãos? A Bíblia não fala essa palavra. Mas, se nós sabemos que Jezabel, a mulher de Acabe, o rei de Israel, servia a Baal, e ela servia fazendo... ela montava bosques, altares no bosque, ela fazia oferendas, coisas assim, mas coisas terríveis mesmo, coisas diabólicas para matar. Ela matava pessoas porque ela era invejosa também. Então ela usava dessa falsa religião para matar pessoas. A gente vê histórias dela aqui na Bíblia, fazendo altas atrocidades,
tá? Então, infelizmente, é uma religião ruim, né? Infelizmente, você passar seus filhos, sacrificar no altar, queimar crianças para provar uma fé a um Deus pagão, que coisa boa é isso? Não é. Eu não acredito que isso é algo bom. E ela invocava aos demônios, a deuses pagãos além de Baal. Quem é Jezabel? Eu vou dar a referência porque eu não vou ler para você lá, mas está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Eu anotei aqui para você depois procurar na sua Bíblia. Quem é Jezabel? Jezabel não era pouca coisa. Jezabel era princesa, porque ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ou seja, povos pagãos, povos que não adoravam ao Deus Todo-Poderoso, ao Elohim, ao Deus tremendo, como eu e você serve hoje. Ele serviu a deuses pagãos como Baal, por exemplo. O nome do pai dela já era em homenagem ao ídolo Etbaal. Tá, irmãos? Então ela era uma princesa e Acabe decidiu casar justamente com ela. E a Bíblia fala que ele fez coisas piores do que os reis anteriores a ele. Induziu o povo a abandonar o Deus de Israel para servir a deuses pagãos. Fazer atrocidades, irmãos. Então, isso é Jezabel. O que ela fazia. Quando ela não gostava de uma situação, ela matava as pessoas. Talvez por feitiçaria, talvez porque mandava soldados, enfim. Mas ela eliminava as pessoas. E Elias fez com que o povo abriu os olhos do povo no capítulo 18, quando ele eliminou os 450 profetas de Baal. E o que que Deus assim permitiu acontecer ali? Porque tudo é uma permissão de Deus na nossa vida, tá, irmãos? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Creia, tá? Essa depressão, eu vou falar hoje específico sobre depressão, tá? Deus está no controle. Se você está passando por essa situação, Deus permitiu. Só que muitas das vezes, nós com as nossas pernas também, a gente vai e se coloca em situações também para que as coisas ruins aconteçam, tá, irmãos? Não posso deixar de falar isso para você. Mas o que eu quero dizer é que tudo está no controle de Deus. E Deus permitiu Elias sentir essa opressão. E eu acredito que nesse decorrer dos 40 dias ele entrou numa depressão, sabe? Só que ele quis sair disso. Ele quis sair dessa situação. Porque quando ele ouviu a voz de Deus, ele acordou para a vida. De repente é isso que está faltando em você. De repente os medicamentos que você está tomando não vai ser mesmo suficiente para te curar. Para te tirar dessa situação. Sabe por quê? Porque precisa fé. Você tem que crer que Jesus ainda está vivo. Que Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Que Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Eu vou ler a palavra de Deus para você na parte aonde Elias foi ameaçado por Jezabel. E é na onde eu creio que ela lançou, porque a feitiçaria, a alta magia, não precisa você de repente fazer aqueles trabalhos, como muitos têm essa visão. Só o fato da pessoa adorar um Deus desse, pagão, um Deus com D minúsculo, pagão, ela já lançou algo na vida dele pela palavra. E os demônios foi atacar, através da palavra dela, os demônios foi atrás de Elias, atacar Elias. Ou seja, não tocar em Elias, mas lançar essa opressão. Olha no capítulo 19, tá? Eu vou ler para você aqui no capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas de Baal, tá? Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses, com D minúsculo, tá, irmãos? E outro tanto, olha a palavra de maldição que ela lançou na vida de Elias. E outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ela ameaçou ele de morte.
E ao ouvir isso, irmãos, Elias se levantou e temeu pela sua vida. E para escapar, foi para Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço que trabalhava junto com ele, que estava junto com ele, e foi para o deserto, caminho de um dia. Tudo era a pé, né? Caminho de um dia. Se assentou debaixo de uma árvore grande, né? Uma sombra maravilhosa, o zimbro, e pediu para si a morte. Olha, irmãos, ele pediu para si a morte. Quantas pessoas que estão passando por essa doença dos séculos, a depressão, não têm pedido a morte, ou até mesmo tentado com a sua própria vida, ou muitas pedindo a Deus para que Deus as leve. Elias passou por isso, irmãos. Um homem extremamente usado nas mãos de Deus passou por isso. Por que eu estou frisando isso? Para mostrar para você que você não é menor que Elias ou pior que Elias. Você só precisa tomar a atitude que Elias teve, de querer sair dessa situação. Ouvir a voz de Deus e obedecer a ela. Tá, irmãos? Então, ele disse assim, ó, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele se deitou e dormiu debaixo daquele zimbro, daquela árvore. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha que lindo, irmãos, o zelo do Senhor. Porque Elias estava com Deus, mas Deus mesmo assim permitiu ele passar por essa opressão, viu? Eu imagino que quando Jezabel lançou aquela palavra para ele, no versículo de número 2, amaldiçoando ele, falando que até o outro dia ele ia estar como os profetas, ou seja, morto, os demônios já saiu para trabalhar. Só que não pôde chegar perto dele, mas lançou sentimentos. Porque o diabo ele pode lançar pensamentos, lançar sentimentos. Então ele estava extremamente sendo atacado no mundo espiritual. Ela não pôde tocar na carne dele, mas ela lançou algo contra a vida dele, tá? Até por tudo que ela servia e adorava, certo? Então, irmãos, só que a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava cuidando de Elias. Quem está ao seu redor agora, nesse exato momento? Aqui nesse caso, nós estamos falando do Velho Testamento, tempo da lei, tá? Era olho por olho e dente por dente. Por isso que você vai ver o povo matando mesmo para se defender, tá? Era olho por olho e dente por dente. Mas quem está ao seu lado? Quem está te servindo agora? Nessa depressão que você está passando? Porque você não é diferente de Elias, não. E aí? Quem que você está deixando te servir? Os demônios? Dando legalidades, deixando eles atacar você? Por que deixando? Porque você pode invocar o nome de Jesus Cristo. Você pode clamar por ele e pedir socorro, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Mas requer uma única coisa: fé, certeza, que quando você pedir, você tem que crer que tem um Deus que você não está vendo, mas ele está no céu, aleluia, olhando por você. Crendo, você precisa crer, senão você não vai alcançar a favor de Deus nunca na sua vida se você não crer. Se nem você mesmo crê que pode acontecer as coisas, você não vai conseguir sair dessa situação mesmo. Você tem que crer, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados à nossa volta, nos guardando. Mas quando damos legalidade é um problema, porque Satanás vai ter legalidade para se aproximar um pouco mais de você e de repente, em vez dele estar ao redor, ele começa a estar mais próximo, ou seja, ao redor da sua vida. E aí é um problema. Só que eu convido você nessa noite, nessa tarde, pela manhã, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu não sei que horas você vai ver. Mas não importa a hora. O que importa é a sua fé. Eu convido você a levantar um clamor, pedindo perdão por seus pecados. Fale o nome do seu pecado. Peça perdão por ter deixado se afundar nessa depressão.
e se levanta, clame a Deus, clame. Fica comigo até o final, porque eu vou orar por você. E essa oração vai ser o pontapé inicial para você sair desse problema. Porque eu tô clamando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus de Elias, ao Deus que tirou Elias dali daquela caverna. Tá, irmãos? E aí, irmãos, para passar um pouquinho para frente aqui, no versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, revigorando com aquela comida, ou seja, o ânimo, né? Porque o anjo por 2 vezes o alimentou. Caminhou por 40 dias e 40 noites, até chegar no monte de Deus, o Horebe. Até chegar no Horebe. E ali, no versículo 9, entrou numa caverna. No versículo 9, ele entrou numa caverna e passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: que fazes aqui, Elias? Deus falou com ele, porque ele era um profeta maravilhoso, ele ouvia Deus falar com ele, irmãos. Elias não estava em pecado, Elias só estava sofrendo. Tá? Ele estava sendo atacado espiritualmente. Ele não estava preso num pecado. Ele ouvia Deus. Só que mesmo assim isso não impediu dele ter essa opressão. Tá? Nós não somos super crentes. Tá? Isso mostra que nós somos dependentes da glória de Deus. Que por mais que nós buscamos a Deus, sim, tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida. Para mostrar para mim e para você que somos carentes dele. Somos dependentes dele. Senão a gente começa a se achar, irmãos. Essa é a realidade. Então o Senhor perguntou: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Só eu, ele achava que só ele estava lá, só ele tinha sobrado. Só eu restei e procuram tirar a minha vida. Porque é verdade, ele foi ameaçado. Ele lhe respondeu, isso Deus, tá, irmãos? Venha para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Então o Senhor passou, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Olha, quebrava todas aquelas pedras no monte. Olha, o vento forte diante da face do Senhor. Estava passando perto do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. A Bíblia deixa claro aqui, irmãos, o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento veio um terremoto, ó. Mas o Senhor não estava no terremoto. Eu quero frisar aqui para você, irmãos, para você entender que o mundo espiritual é real. Sabe por que Deus deixou registrado isso aqui? Para mostrar que quem estava ao derredor de Elias, causando toda aquela situação para ele, era a invocação que aquela mulher, aquela maldição que ela lançou contra a vida dele, ou seja, os demônios de Baal, demônios do inferno, que estava ali causando aquele vento, aquele terremoto, que a Bíblia diz que não era o Senhor que estava fazendo tudo aquilo. Ou seja, Deus estava mostrando quem estava atuando ao derredor de Elias. Eles não podiam tocar em Elias, porque Elias não estava em pecado, mas eles estavam ali ao derredor, a causando, e Deus permitiu Elias ver isso. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Você prestou atenção como é forte isso? Depois do terremoto veio o fogo. Sabe lá no capítulo 18 de 1 Reis? Quando Elias propôs para os profetas de Baal colocar o novilho no altar e invocar o Deus deles, e o Deus que respondesse por fogo era o Deus vivo, a Bíblia diz que o Deus deles ficou em silêncio. Não houve fogo, não houve manifestação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não deixou. Porque o diabo, ele consegue mexer na natureza. Temos várias passagens bíblicas que provam isso. Mas Deus não permitiu. Sabe por quê? Porque quando o nome do Senhor vai ser engrandecido, Satanás tem que se dobrar aos seus demônios. Tem que se calar.
Só que aqui, Deus permitiu Satanás se manifestar com fogo aqui. O fogo que não apareceu lá naquele altar, apareceu aqui. Olha que tremendo, irmãos. Como é o mundo espiritual. O fogo que não apareceu lá no capítulo 18, eu convido você a estudar o capítulo 18, é forte. Apareceu aqui. Porque Deus estava mostrando já para Elias o que estava à volta dele, ao derredor dele. Então, depois do fogo, se fez ouvir uma voz mansa e delicada. Só que antes disso, só para frisar bem, deixar bem registrado, como eram os demônios que estavam causando todo esse auê, vento, quebrando penha, terremoto e fogo. Olha só, depois do terremoto veio o fogo. A Bíblia deixou bem claro aqui, ó. Mas o Senhor não estava no fogo. Não era Deus que estava causando toda aquela tormenta. Você iria querer sair da caverna ouvindo tudo aquilo? Eu não iria querer sair. Medo, né? Terremoto, fogo, vento quebrando penha. Só que depois de tudo isso, sabe o que Deus permitiu? Deus permitiu ali Satanás fazer um auezinho ali para mostrar que estava ali. Só que depois eu imagino que no mundo espiritual, Deus só deve ter estendido a mão e feito assim para Satanás, ó. Falou foi nada. Que ó, silenciou. Porque a Bíblia fala que depois do fogo se fez ouvir uma voz mansa e delicada. Oh Deus, Deus é Deus, Deus é Shalom. Deus é Shalom. Deus de paz, Shalom é paz em hebraico. Deus de paz, irmãos. Ainda que você esteja vivendo uma tormenta, quando ele entra para falar com você, a voz dele é mansa e delicada e vai te trazer calma, vai te trazer leveza. No 13, quando Elias a ouviu, envolveu o rosto em sua capa, porque ele sabia que era Deus. E homem nenhum, quando vê Deus, fica em pé para contar história. Porque nós somos pecadores, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Foi para fora e pôs-se à entrada da caverna. Ele foi para fora e ficou na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Porque Deus quer ouvir. Deus já sabia o que ele estava fazendo ali, mas ele quer ouvir. Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. O que fazes aí trancado nesse quarto escuro, sem comer, sem beber, sem tomar banho? Porque muitos oprimidos e deprimidos passam por isso. O que fazes aí, querida? O que fazes aí, querido? Aí você vai responder pro Senhor: perdi um filho, perdi minha mãe, perdi meu marido me traiu, minha esposa foi embora. Você vai dizer muitas situações que tá te levando a estar aí. Só que eu quero dizer para você nessa tarde gloriosa, que é a tarde que eu estou gravando esse vídeo. Elias respondeu ao Senhor o que ele estava fazendo ali dentro. Fale com o Senhor o que você está sentindo agora. Fale com Ele. Fala. Não é perca de tempo, não. Não é. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó. A Bíblia vai falar claro aqui. Depois do terremoto, perdão. Achei aqui o versículo, meus queridos. Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ele começou a falar o que ele estava fazendo. Aí o que Deus disse para ele? O Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. E ali Deus começou a dar coordenadas para ele sair daquela caverna. Deus começou a tratar com ele, sabe? E Deus falou para ele no versículo 18, ó, porque ele estava se sentindo ainda sozinho, porque ele falou assim que só ele sobrou dos profetas de Deus. Aí Deus falou para ele no versículo 18 assim, ó: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aí partiu, pois, Elias dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Eu vou ficar por aqui, irmãos, nessa passagem. Deus o tirou da caverna. Ele falou com Deus, desabafou com Deus. E Deus fez promessas, Deus deu direções que ele tinha que fazer.
E a Bíblia fala depois que Elias não passou pela morte. Ele foi arrebatado, irmãos. Ele não viu a morte. Que coisa gloriosa, ele foi arrebatado. Porque o propósito de Deus para a vida de Elias era coisa grande, é coisa grande. Elias tem algo a fazer ainda, tá? Então assim, irmãos, talvez você tá passando por isso aí porque tá chegando um novo tempo. E Satanás não quer que você entre nesse novo tempo. Satanás não quer que você receba da promessa que Deus prometeu para você. Mas nessa tarde, como profeta de Deus, como ministra da palavra em nome de Jesus, eu profetizo que você vai sair dessa caverna, que é esse quarto escuro. Eu profetizo que você vai sair dessa situação, porque eu estou invocando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu profetizo que você vai sair dessa depressão e você vai contar um testemunho de bênção e de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Você vai sair sim, se tão somente você querer confessar a Deus tudo o que você está sentindo. Faça como Elias. Clame ao Senhor, clame a Deus, porque Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Eu quero dizer para você, tenta, nessa pouca força que você tem, faça um jejum, use as ferramentas da palavra de Deus, jejue ao Senhor, ore a Deus. Deus está tirando você desse problema, dessa doença, dessa depressão, porque Deus tem planos tremendo para sua vida. Deus tem coisa grande, mas você tem que querer sair desse problema. Eu vou orar por você. Eu vou orar, vai ser o pontapé inicial, mas você precisa fazer a sua parte. Vá na sua igreja, busque ajuda, queira sair dessa situação. Mas quando você ouvir esse vídeo, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque Yeshua HaMashiach está comigo e com você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Eu não sei qual horário que você vai ver, essa madrugada. Ele está te tirando hoje dessa situação e você vai contar um testemunho de bênção e de vitória em nome de Jesus. Eu vou me dobrar e vou orar aqui por você. Ouça a minha voz apenas em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu estou aqui nessa tarde agora clamando por todas as pessoas que estão agora passando por esse momento difícil, esse momento na qual o inimigo tem trabalhado, quer seja por obras de feitiçaria, quer seja por inveja, porque sabemos que a inveja corrói os ossos, a inveja é algo muito maléfico. Quando a inveja nos toca, causa destruição. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa tarde, meu Pai, envia os teus anjos em cada lar, em cada família, em cada vida, Senhor, que está sofrendo, que está perdendo até peso, não está se alimentando. Coloque o desejo de novo de se alimentar. Coloque o desejo de viver. Coloque o desejo de viver. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Ricanta Suriamanasorekas. Em nome de Jesus Cristo, Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, eu declaro vida. Eu declaro agora todo obstáculo, todo demônio do maior ao menor que se levantou contra essas vidas, em nome de Jesus, saia dos caminhos, saia desse quarto escuro agora, saia dessa vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai produzir fruto para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro o milagre, a bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, só creia, creia nessa oração, creia nessa palavra. Saia agora dessa caverna, saia agora, em nome de Jesus, e venha viver o novo do Senhor. Venha viver as promessas do Deus Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo, eu deixo a paz do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Querido, creia, querida,
Creia, 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 confie, porque o melhor de Deus chegou para você. Acabou essa angústia. Creia, o consolo, o bálsamo do Espírito Santo para quem está sofrendo. Ele vai passar o bálsamo de Gileade no teu coração. Em nome de Jesus. É assim que eu creio. Glória a Deus nas alturas. Adora a Deus. Fala uma palavra de adoração a Ele. Porque você está curado. Você está curada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Creia. Creia. Aleluia. Creia. Que quando você vê esse vídeo, eu peço a Deus que o anjo do Senhor inunde o seu quarto com a luz dele e que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso. Cubra a minha vida aqui nessa tarde também, em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. A paz, queridos. Deus abençoe. Escreva. Quando você ouvir esse vídeo, pode escrever o seu testemunho nos comentários. Se inscreve no meu canal. Não estou preocupada com quantidade de seguidor, não. Eu só quero anunciar a palavra. E a sua ajuda é importante. Se inscreva. Toque o sininho para você ser notificado dos meus vídeos. E juntos vamos pregar a palavra e salvar vidas. Porque eu já fui abençoada com vídeos na madrugada por pessoas maravilhosas que estão fazendo um trabalho com excelência na internet. A internet pode sim ser bênção se ser usada da maneira correta. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Encaminhe esse vídeo para quem está sofrendo de depressão e você vai contar um lindo testemunho. Descreva nos comentários, porque eu vou orar por você. Eu coloco o teu nome, que eu vou no monte orar por vocês. Tá bom? Deus abençoe. A paz esteja convosco. Aleluia. Shalom. Aleja. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.